Bom dia, pessoal. Quem fala aqui é Fabrício D'Angelo, mais uma vez, num quadro do Dobra Urbana chamado Notícias da Semana, comentando as melhores notícias da semana, indo mais a fundo. E hoje a gente trouxe três notícias muito boas para a gente analisar aqui para vocês. Antes disso, vamos rodar a vinheta. Vamos lá, Claudinho, tá na tela? Estou na tela, pessoal. Bom dia. Vamos Boa. começar falando qual a notícia primeira aí, Fá, que você separou para gente. Olha, eu trouxe uma notícia aqui sobre uma notícia específica aí, né, sobre uma consultora aqui de São Paulo, a da Conx, mas eu queria trazer essa notícia para você aqui porque eu sei que você entende bastante desse assunto. A construtora onde todos os filhos querem assumir o negócio, né? O curioso é que vira notícia quando todos querem. A tendência Uhum. é ninguém querer. O que você pode falar para a gente aí, Claudino? O que está por trás das linhas aí? Tem uma referência boa que é Santa Maria, construtora em Chapecó, da família Sordi. Ali é um caso onde o pai fundou, a esposa, se eu não me engano, do Milton Sordi, acho que é Janete o nome dela, ela apoia, mas os dois filhos estão trabalhando no projeto. E eu lembrei deles justamente porque eles são excepcionais, são exceção. Nesse caso aqui, a gente tivemos filhos, né, quantidade maior, quatro, as chances de um querer ser médico, outro advogado, outro músico é maior. Então, além de ser incomum todos os filhos estarem na sucessão, mais ainda no caso deles, que a gente tivemos filhos do casal que trabalharam em outras empresas, dentro e fora do setor, e também destaca a questão do convívio, né? A gente tem casos, a gente pode citar aqui abertamente, empresas que você tem imobiliárias da mesma cidade, concorrente entre irmãos. Você tem uma família, a família Gontijo de Minas, que três construtoras conhecidíssimas aí, né, do mercado, quem é do setor sabe. A Vagon é a menos conhecida, de alto padrão, que atua em Brasília. A Direcional, que atuou com Minha Casa Minha Vida em vários locais, e a JC Gontijo, né, que até elegeu seu fundador um cargo político. Todas as três construtoras muito bem-sucedidas, e todos são de três irmãos que vieram de uma família dono de fazendas. Então, é um caso assim, sui generis. Ninguém quis trabalhar com a fazenda do pai e os três trabalharam no mesmo setor e todos concorrentes. Então, estou trazendo esse exemplo real para que a gente ilustre bem o que significa uma quantidade tão grande de filhos trabalhar na mesma empresa. Existe, né, nesse mercado imobiliário, mais de 90% são empresas familiares, né, porque o mercado imobiliário ele sempre começa com uma empresa pequena. Então, e essa geração, né, que é a geração mais sua do que minha, né, eu sou mais velho aí que o Fabrício e outras pessoas da idade do Fabrício ou mais jovens, foram capturados, né, por essa ideia do empreendedorismo, né, de não trabalhar com carteira assinada, não querer ser um funcionário de uma empresa. Eu ainda sou de uma geração que a gente queria trabalhar com a carteira assinada. Então, quando você quer ser empreendedor PJ, você quer ser autoral, né? Você quer deixar sua marca e não continuar a marca do seu pai. E por isso eu atribuo Sim. o fato da maioria dos filhos, às vezes, quererem até criar uma spin-off, ou seja, spin-off é aquela empresa que se deriva do pai. Exemplo, uma construtora podia criar uma startup para ajudar as construtoras, por exemplo, a fazer marketing, a desenvolver algum processo ou tecnologia. E no caso deles, eles se mantiveram unidos. E por mais que haja já dificuldades em trabalhar em família e fazer sucessão, querendo ou não, familiares tendem a ser pessoas mais confiáveis, né? Então, a confiança é muito importante para você desenvolver e dar escala para o negócio. Muito legal, um caso especial mesmo. Muito legal. Vamos para a próxima? Bora. Bom, eu estou lendo aqui, cobertura sai da moda e dá lugar ao rooftop. Eu preciso pedir a sua opinião, já que você conhece melhor esse mercado, que ele é mais pujante em São Paulo, apesar de também acontecer em outras capitais, mas aqui de Toronto eu estou, nesse momento, numa edificação que tem um rooftop. É uma townhouse, né? Ela tem um rooftop e eu uso ela todo dia. Então, para mim, faz sentido. Mas como é que está por aí, Fabrício? Então, esse é um caso assim específico, assim, né, de tendências do mercado de uma forma geral. Isso, assim, cobertura sempre foi algo diferente, né? Eu, na época, 20 anos atrás, 15 anos atrás, você ainda enxergava prédios sendo construídos com coberturas.
Na prática, o que começaram a perceber, se a cobertura levava mais tempo para ser finalizada, porque tinha muito detalhe, não era, fugia do padrão construtivo, o pessoal começou a não vender mais, não fazer mais cobertura durante um período, ficou uns 10 anos, ninguém mais fazia a cobertura, onde eu moro, por exemplo, não tem cobertura, e aí começou a voltar agora no mercado essa ideia de usar a cobertura como um rooftop, onde a área de lazer é jogada lá para cima. E por que isso é legal? Porque em vez de você vender um apartamento com um ticket maior, por ser cobertura, você acaba aumentando todos os apartamentos, levando aquela compartilhamento numa área comum, que é uma área legal, tem uma vista boa, então tem piscina, tem academia, etc. E aí essa notícia está trazendo aqui que, pegando aqui um dado do Aflalo Gasperini, que é um dos principais arquitetos aqui de São Paulo, que 70% dos projetos residenciais já são desenvolvidos com esse rooftop, né, com a área comum ali na cobertura. Estou trazendo aqui porque São Paulo costuma puxar essa tendência, né, eu acredito que o resto do Brasil deve seguir isso também, se já não estiver seguindo, né, essa tendência. Então, assim, é uma nova era de área comum no rooftop. Vamos ficar atento porque é algo que tende a durar aí, né, vamos ver com o tempo como que isso se desenvolve. O que você acha, Claudina? Então, você gosta do seu rooftop aí? O meu roof aqui, ele é da década de 90, ou talvez no máximo 80. Parece muito para uma edificação, nem é tão velho, na verdade, para uma cidade como Sim. Toronto, só que a minha preocupação eu me lembro quando a moda era a varanda gourmet, né, 20, 30 anos atrás. Sim. O problema dessas modas e tendências é que o ideal é que ela tenha sortimento e pluralidade, ou seja, opções para quem compra. Se a gente começa a construir tudo agora, como aconteceu em São Paulo recentemente, só estúdios, a tendência ela morre em 10 anos às vezes, mas uma edificação não vai ser reconstruída em menos de 100 anos, 80 anos. Então, as pessoas têm que calcular melhor na hora de aderir a esse tipo de tendência. É isso mesmo. Muito bom. Já vou aproveitar para puxar nossa última notícia aqui, Claudino. Caixa atinge 3 bi em financiamentos para o Faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, um programa lançado aí recentemente. 3 bi, Claudino, é relevante? Você acha que está fraco? Você acha que está forte? Como é que você vê o desempenho aí do Faixa 4 recém-lançado aí no mercado? Tem ouvido falar? Sim, é relevante, não porque o número já representa um recorde. Então, você trouxe bem, né? O que é relevante ou não? 3 bi é muito ou é pouco? A pessoa que não trabalha no setor não sabe, né? Pode ser 3 bi, sendo que ano passado foi 10 bi. Em outros anos, se você considerar o crescimento natural da população, da demanda, da economia, a gente ainda tem uma pirâmide etária, um bônus demográfico, ou seja, as famílias ainda estão na faixa produtiva da pirâmide, ou seja, sempre demandando por mais novas unidades habitacionais, diferente do Japão, sempre trago essa comparação. O 3 bi ele é relevante no sentido de que ele mantém uma tendência de crescimento natural, ele não houve um crescimento acima do esperado. Então, por outro lado, esperado no sentido, né, de demografia, né, quanto que tem sido o crescimento ano a ano. Mas para esse ano se esperava menos em função da Selic alta, e de um cenário de economia que não estava estimulando a construção de novas unidades. E por que isso aconteceu? Justamente pela criação da faixa 4. Você colocou pessoas que ganham até 12 mil reais e fazem compras de imóveis de até 500 mil reais, inclusive mudando a lógica de construção de várias empresas construtoras e atingindo a classe média. A gente, inclusive, essa semana a gente teve aí, né, a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais. Então, existe uma acomodação do que se entende o que é classe média, o que é política pública habitacional, e alargando, né? A gente está atingindo camadas, de novo, não só mais econômicas, mas também do dito a classe média. A classe média se inseriu nesse cenário e compensou o que era para ter sido um decréscimo de utilização do Minha Casa Minha Vida esse ano. Ele foi compensada com a participação de novos atores, no caso, a classe média entrante. Muito bom. Eu só queria fazer um parênteses rápido. Eu estou enxergando no mercado que o mercado mantém a sua força de lançamento e de vendas, etc., muito baseado no Minha Casa Minha Vida, tá? Porque se for tirar Minha Casa Minha Vida das contas, da análise de como o mercado vem desempenhando, houve sim uma queda aí de lançamento, de venda, etc., o que é natural, o mercado é cíclico. Só um comentário não só do Faixa 4, mas Minha Casa Minha Vida como um todo, eu estou enxergando
como uma força desenvolvedora do país, de fato, esse programa, né? Sim, sim, tem uma faixa longa aí. Se você pegar 500 mil a 1,5 milhão imóveis que da classe média, ela Sim, está hoje abandonada. Você tem um super luxo, que a gente já noticiou aqui que em alguns momentos eles têm uma independência financeira e uma lógica financeira diferente que ultrapassa a fronteira do país, ou seja, tem gente que tem negócios fora do Brasil, ou dinheiro aplicado, outra natureza, empreendedorismo, eles trabalham em outra economia, eles têm a capacidade financeira de comprarem imóveis de alto padrão, de luxo, e você tem a Minha Casa Minha Vida. Você tem esses dois polos. No centro ali, 500 aqui a 1,5 milhão, você não tem construtoras fazendo lançamentos hoje, só sublinhando aí e destacando o que você trouxe, que é totalmente pertinente. é isso. Acho que essas foram as principais notícias da semana, Claudinho. Tem alguma coisa a acrescentar, nossos ouvintes? Só mandar um abraço para Paracatu. Estou aqui com a camisa de uma empresa aqui da área, 38, que é uma imobiliária de um amigo seu também, Felipe Lamas, e que eu estou vestindo hoje aqui. E também estou com a bandeira de Minas aqui. Mandar um abraço para Minas. Acho que é isso, Fá. Adoro que o Claudino ele é de todos os lugares, cara. Ele se identifica com todos, ele é um pouco de cada. Isso é muito bom. Mas é isso, pessoal. Valeu, uma boa semana para vocês, bons negócios e voltamos na semana que vem com as melhores notícias da semana, o que está por trás das linhas. Um abraço, pessoal.